Quando vale a pena ter uma holding familiar? Quando você vai saber se a holding familiar é para você e para sua família ou não? Bom, nos últimos anos aqui, principalmente nos últimos 2 anos, depois da Covid-19, muito se fala sobre planejamento patrimonial e sucessório pelo instrumento de holding familiar. Mas e aí? Quando que eu posso fazer a holding familiar para mim, para minha família? Todo mundo está falando que é importante fazer, que a holding familiar é mais vantajosa, que é mais econômico e que não, mas quando eu vou saber que eu posso fazer essa holding familiar? Bom, eu vim aqui para sanar essa dúvida hoje de você. Antes, eu vou me apresentar. Se você não me conhece, meu nome é Priscila Ziliane, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família. Primeiro, vamos entender o que essa holding familiar ela defende. Por que ela é importante? Por que ela é aí uma salvadora das pessoas que não querem mais fazer o inventário? Vou ser muito sucinta e muito breve com você também. A holding familiar, ela evita o inventário. De que maneira? Nós fazemos o planejamento sucessório. Então, isso quer dizer que agora, em vida, nós vamos doar as cotas empresariais aos seus filhos, vamos fazer esse planejamento sucessório na medida em que afastamos esse processo de inventário. Então, feito esse planejamento sucessório, aí você me pergunta, Priscila, mas quando eu vou saber que é o momento exato e que vai valer a pena este instrumento de planejamento sucessório para minha família? Bom, isso é muito simples. Apesar de que a holding é um dos melhores sistemas de planejamento sucessório no Brasil, de fato, não é para toda a família, não cabe em todos os casos. Então vamos começar falando quando não vale a pena fazer um processo de holding familiar, uma instrumentalização de holding familiar. Não vai valer a pena se apenas para fins sucessórios você tem um patrimônio menor que R$ 1 milhão. Então, para você que está pensando em fazer uma holding familiar e tem um patrimônio menor do que R$ 1 milhão, talvez não seja o momento mais adequado para se fazer esse instrumento, mas sim procurar um outro instrumento para você fazer esse planejamento sucessório. Ok. Passando disso, qual a outra pessoa? Bom, aquela pessoa que ela quer se valer do instrumento de holding familiar quando o revés financeiro não é uma faculdade, não é que é algo que vai vir a acontecer, mas já aconteceu. Então, o seu patrimônio já está todo contaminado. Talvez aí já não valeria mais a pena, sob pena de configurar uma fraude à execução, e aí você ter que sofrer multas e danos, sanções. Então, talvez aí nesses dois quesitos, a nível sucessório. Mas agora, quando vale a pena se fazer um planejamento sucessório? Vale a pena quando você não quer passar pelo processo de inventário. E quando eu falo você imaginando a sua família também.